Aí, para classificar, tem um leque de possibilidades. Tá? Você pode classificar, por exemplo, se você for gestor ou empreendedor. Um dos critérios de classificação que você precisa utilizar, que muita gente às vezes esquece de considerar esses níveis, é o nível daquela atividade. Por exemplo, se você é gestor ou empreendedor, vai ter coisa na sua empresa que é operacional, vai ter coisa na sua empresa que é tático e vai ter coisa na sua empresa que é estratégico. E se você não separar essas três coisas, você vai misturar tudo e às vezes você vai deixar de fazer um pelo outro. Por exemplo, operacional, coisa básica que consome HB, horas bunda. Operacional, absolutamente delegável. Então, para quem tem equipe, o ideal é que quem está à frente da equipe não use o próprio tempo para fazer coisas operacionais, porque aquilo é muito, muito delegável. Né? Tático. O tático é aquelas ações de controle. Você falou sobre ver como é que estão os resultados, etc. Então, aquele acompanhamento cotidiano, que é de um nível de gestão mais intermediário, e meio que é o batido do bumbo, ali é o tático. O tático, geralmente, ele é menos delegável. Mas que tem muita gente que peca por não fazer. Que, às vezes, o cara só vai apurar o resultado, por exemplo, no final do mês. Aí o leite já entornou. Aí já foi. Entendeu? Então, quanto menor o intervalo de tempo que você conseguir fazer as medições de resultado, melhor você está sendo mais eficiente no acompanhamento tático. Aí tem gente que faz gestão, acompanhamento semanal, diário, intradiário e por aí vai. Aí a gente está falando de um nível de gestão um pouco mais apurado. E o estratégico, aí é o pensar para frente. É tipo, quantas vezes ou de quanto em quanto tempo você para. O estratégico, de certa forma, pode ser sua fonte interminável de ideias. Aquilo que você está pensando em algo que não existe para passar a existir é um exemplo de uma coisa estratégica. E aí, por exemplo, da lista. Se sua lista só tem coisas operacionais, talvez você precise colocar mais coisas táticas para o seu operacional render um pouco mais. Se a sua lista só tem coisas operacionais e táticas, ótimo, mas pelo menos uns 10% da sua lista ali tem que ser coisa estratégica. Senão você meio que não vai tomar uma outra proporção da sua operação. Então, esse é um possível critério de classificação. Temas táticos, operacionais, táticos e estratégicos. Outro possível critério de priorização. Temas que são importantes, urgentes e circunstanciais. O que é importante? Aí, independente se você está empreendedor ou não, você está só gerindo a sua própria agenda. Importante é aquilo que, se você não fizer, você vai ter problema, e se você fizer, talvez aquilo ali vai te ajudar a render um pouco mais. Tem que ser feito. Por exemplo, planejamento. E aí tem gente que não contempla qual é o dia e qual é o horário que você faz o seu planejamento. Se não tem isso na sua agenda, você já não está tratando o planejamento como algo importante. Então, o importante é aquilo que vai te gerar mais resultado. Urgente. Todo mundo, em algum momento do dia ou em algum momento da semana, vai receber algum tema que é urgente, que você vai ter que parar tudo que você está fazendo. E que não estava previsto. Geralmente não é porque o urgente não é previsto mesmo. Ok. Porque se fosse previsto, não era urgente. Não era urgente, era importante. Verdade. Na maioria das vezes, uma coisa que é importante, que não é executada, em algum momento vira urgente. E quase todas as coisas urgentes, em algum momento, foram importantes e não foram executadas quando eram importantes. Ou seja, o erro é nosso que não deu andamento. Porque você não fez quando era importante. Qual é o grande ponto? Na maioria das vezes, as urgências que chegam para você não eram responsabilidade sua quando eram importantes. Alguém deixou de fazer enquanto era importante, e aí virou urgente, agora a responsabilidade é sua. Às vezes isso acontece de cima para baixo ou de baixo para cima. Às vezes o seu gestor deixou de fazer uma coisa, depois ele empurra em você para ser urgente, ou às vezes o seu colaborador deixou de fazer uma coisa e ela vira urgente para vir para você. Entendi. Diferente do que é importante, o que é urgente não necessariamente vai te ajudar a gerar mais resultado, a subir de nível, de patamar, mas o urgente ele tem meio que como é que eu vou falar? Um cheiro de ameaça, que se você não fizer aquela coisa urgente, algo muito ruim pode acontecer.